Mestre, o karma é apenas individual ou ele também afeta grupos de pessoas? O karma é ação simplesmente física ou mental, individual ou realizada por um grupo, uma nação ou um grupo de nações. Disse o discípulo: em que medida uma pessoa é influenciada pelo karma coletivo? E replicou Yogananda: tudo depende da força do seu karma individual. Num desastre de avião, por exemplo, não é necessário que todos que morreram nele tivessem um karma que determinasse isso. O karma da maioria nesse desastre simplesmente pode ter sido mais forte do que o da minoria em termos de sobrevivência. Entretanto, as pessoas com um karma forte o bastante para deixá-las vivas seriam salvas, ou durante o próprio desastre, ou em termos de não tomar aquele avião. O karma de uma nação depende do grau em que as pessoas, como um todo, agiram paralelamente à lei cósmica. Frequentemente, tenho ouvido falar que os Estados Unidos não podem perder com o decorrer dos tempos, caso seus inimigos os ataquem, porque o seu karma é, em última análise, muito bom, a despeito de alguns erros cometidos. Em contraste com isso, o karma dos seus atuais inimigos é ruim, e eles terão que pagar por isso. Até mesmo os animais criam karma. A consciência deles, contudo, incluindo a consciência que tem o ego, é fraca. Desse modo, eles são dirigidos mais pelo karma coletivo do que pelo individual. Indagou um discípulo: matar é sempre um karma ruim? E respondeu o mestre: não. Depende da intenção que está por trás do ato e também das consequências desse ato como um todo. O soldado que mata conscientemente, em apoio a alguma causa justa, por exemplo, defendendo o país dele de uma invasão de um tirano cruel, não incorre em nenhum karma ruim. Em vez disso, a sua ação é um bom karma. E o discípulo: e quanto aos soldados americanos na Coreia? Que karma eles estão adquirindo por dar tiros no inimigo? E respondeu o mestre: lutar por essa causa é um bom karma, não um karma ruim. Trata-se de uma guerra santa. O vilão deve ser derrotado para que o mundo, no final, não se torne um escravo. Um discípulo falou: mestre, na autobiografia de um yogi, o senhor citou Sri Yukteswar e ele dizia: um homem incorre na dívida de um pecado menor se ele é forçado a matar um animal ou qualquer outra coisa viva. Deve estar errado, pois matar mosquitos e outras pragas semelhantes. Estou certo? Paramahansa Yogananda: é sempre melhor matar criaturas nocivas do que pôr em risco vidas humanas. O discípulo: mas senhor, é possível dizer que esses insetos são um perigo para as pessoas? Na maioria das vezes, eles parecem apenas uma praga. E respondeu Yogananda: no entanto, nos países em que essas criaturas conseguem se reproduzir, ocorre uma alta taxa de mortalidade que se deve às doenças que eles propagam. Nos países em que a proliferação deles é controlada, há muito menos imundície e doença. Portanto, as pessoas, em média, vivem muito mais. É melhor, portanto, manter o mundo livre dessas pragas. Além do mais, eles são instrumentos do mal, e este também deve ser controlado. Quantas formas o karma é capaz de assumir? Perguntou um fiel, pensando talvez nas sentenças fixadas em simples julgamentos nos tribunais. Você está confundindo o karma com uma sentença, ripostou o mestre. Depois, sorrindo, acrescentou: muitos cometem, mas karma significa apenas ação.
A ação pode ser de muitos tipos e pode ser intrinsecamente boa, má ou neutra. A ação neutra, por vezes, serve de transição entre a boa e a má ação. O próprio universo, de acordo com as escrituras hindus, é um misto de 3 qualidades, ou gunas, como são chamadas: o princípio bom, o princípio ativo e o princípio mau. A qualidade boa, chamada de Sattva Guna, eleva a consciência até sua fonte em Deus. A qualidade capaz de ativar, chamada de Rajas ou Raja Guna, é só isso. Ela estimula as pessoas a agirem em benefício do ego, embora não necessariamente em termos de ação ruim. O Gana ruim é chamado de Tamas. Ele é ruim porque obscurece a compreensão das coisas. A maior parte dos seres humanos é materialista, age visando o lucro pessoal. Poucos procedem dessa forma com vontade de prejudicar os outros. Poucas pessoas são verdadeiramente más. As consequências da ação são tão variadas quanto os próprios atos. Diz a Bíblia: todo aquele que derramar o sangue humano terá o próprio sangue derramado. Isso não foi um mandamento, foi uma explanação da lei divina. Jesus disse a um homem a quem curava: não peques mais, para que não te suceda algo pior. A implicação era clara. A doença do homem se devia ao fato de ele ter pecado em primeiro lugar. Quanto ao aspecto positivo, pense nas pessoas que tiveram êxitos sem fazer esforço em alguma coisa que se propuseram a fazer. Pelo menos o sucesso dessas pessoas pode parecer fácil. De onde veio esse êxito? É muito simples. Ele foi consequência de um karma bom. Disse o fiel: no entanto, muitos criminosos morreram tranquilamente na sua cama. E muitas pessoas de sucesso não parecem, assim como o senhor acaba de dizer, ter feito alguma coisa para merecer o sucesso. E respondeu o mestre: de fato, a lei do karma, pois, não se separa da sua companheira, a lei da reencarnação. Cada qual seria incompleta sem a outra. A vida humana não é o suficiente para completar o círculo dos atos sem conta que são iniciados durante a estada de uma pessoa na Terra. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada de autoconhecimento. Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Se esse vídeo ressoou contigo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar. E não se esqueça de conferir a sugestão de vídeo que aparece na tela. Até mais!